Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, soberano, Deus grande, poderoso, real em nossas vidas. Nesta hora, Senhor, nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti e reconhecemos que Tu és Senhor da nossa vida. E pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, estamos aqui, Senhor, libertos e salvos, meu Deus, por este tão grande amor. Isso, Senhor, motivo de alegria. E por esta oportunidade, Senhor, também te agradecemos de poder falar desta palavra que é gloriosa, que nos alimenta, que nos separa a cada dia para Ti, Senhor, nos santificando, nos dando vida e vida abundância. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, nesta programação, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza e faça para esta manhã a Tua vontade, meu Deus, e o Teu propósito em nossas vidas, e através de nossas vidas seja estabelecida nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, através do rádio e agora pelo Facebook, eu quero desejar a vocês um bom dia, um dia abençoado, de paz, na paz de Deus, na paz que excede todo entendimento. Que a sua vida seja nesta manhã abençoada, que você receba pelo poder do nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Receba na sua vida paz e alegria nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma reflexão da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do irmão Bolívar, que nesta oportunidade me concede de poder me alegrar com ele aqui nos estúdios da rádio, e com os irmãos e com você que está aí do outro lado. Eu tenho certeza que acompanha essa programação e se alegra também, porque é bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus e quero começar primeiro lendo um versículo muito conhecido que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Esta semana, mais precisamente há 2 dias atrás, nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Recebemos e enviamos mensagem de paz, de amor. Desejamos sorte e alegria, prosperidade para as pessoas, para os amigos, para os familiares. E nós distribuímos alegria nesse espírito de paz, né? De comunhão, para todos os lugares. Os nossos WhatsApp foram movimentados, cheios de idas de mensagens boas, como também de vindas de mensagens boas. Foi um momento, como todos nós conhecemos, de muita comunicação nesse aspecto de desejar coisas boas para as pessoas. Nessa época cria-se esse clima de harmonia, de tolerância e de confraternização. Os ânimos ficam mais brandos e existe uma calmaria, né? Um momento festivo de comunhão, de confraternização. Mas nos vem uma pergunta nesta manhã:
Mas é só isso mesmo? É só isso? São esses sentimentos que devem ser cultivados apenas? Inclusive, para alguns casos, esses sentimentos e atitudes só acontecem nesse período. Você percebeu isso? Você percebe que esse período é um período onde realmente o coração da maioria se torna mais calmo, mais brando, né? Mais tolerante? Mas será que esse é o motivo, o único motivo que devemos nos alegrar no Natal? Será que essa é a mensagem que o nascimento de Jesus nos traz? De nós sermos mais calmos nesse período? De nós sermos mais condescendentes, mais perdoadores? É só essa mensagem para este momento? Eu quero ler aqui mais um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para que o Senhor venha nos esclarecer mais um pouco acerca dessa mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã. Lucas, capítulo 1, versículo 26, narra aqui o momento em que o anjo Gabriel se encontrou com Maria. Também um trecho que nessa época nós lemos bastante, que diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 42, quando Maria foi visitar Isabel, Isabel exclamou com alta voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. No 46, seguindo, Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ainda no mesmo livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 6, diz assim, que o anjo, ele chegou a alguns pastores da região e disse assim: ora, havia naquela mesma comarca, naquela mesma região, pastores que estavam no campo, que guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No versículo 25, ainda do mesmo capítulo 2, diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo o nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus
para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então, o Simeão, certo homem, tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Portanto, há uma verdade ainda encoberta para muitas pessoas. Nós celebramos o Natal. Portanto, nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele representa algo muito maior do que um espírito de mansidão ou apenas uma mensagem de que devemos ser pessoas melhores naquele período. O nascimento de Jesus, que a Bíblia nos ensina, é o nascimento do Salvador das nossas almas. Jesus veio ao mundo para nos salvar. O nascimento de Jesus teve uma finalidade. A vinda de Jesus ao mundo tem um objetivo muito maior. Não era simplesmente trazer essa mensagem de nos tornar mais tolerantes. Não. Ele veio trazer salvação de uma condenação que estava sobre nós. É por isso que o Evangelho, escrito por João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade no nascimento de Jesus. Existe uma finalidade para que Deus visitasse Maria, para que Deus, pelo Espírito Santo, desse a Maria, concebesse a Maria o privilégio de gerar o Salvador. Existia uma finalidade, e esta finalidade era para nos dar a salvação. É para nos dar a libertação de uma condenação que estava imposta por nós desde o pecado de Adão. Desde o pecado de Adão, onde o homem foi separado de Deus, onde o homem passou a viver no estado pecaminoso, portanto separado de Deus, então morto nos delitos e pecados de Adão. Lemos a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Existia uma condenação, existia uma nota, existia uma cédula, como diz a palavra de Deus, contra nós, que nos condenava à morte eterna, nos condenava a viver distante de Deus. É por isso que nós lemos o primeiro versículo, capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez com que ele entregasse seu filho para nascer somente, como nós celebramos o nascimento de Jesus, não, para morrer também. O nascimento de Jesus,
ele teve uma finalidade, para que ele morresse em seguida pelos nossos pecados. Efésios capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Jesus nasceu para nos tirar dessa condenação. Não foi só para nos tornar brandos, ou que essa mensagem de paz e amor perdurasse e nos tornasse de vez em quando mais misericordiosos. Não é verdade isto. É uma meia-verdade. A verdade plena, concreta e fundamental é que Jesus morreu para nos libertar de uma morte eterna, de uma condenação eterna que estava sobre nós. No versículo 2 de Efésios diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Adão desobedeceu e nós herdamos essa natureza desobediente. E essa natureza desobediente, ela nos afasta de Deus todo o tempo. E o afastamento de Deus significa morte, e morte eterna. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu íntimo amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Este é o motivo do nascimento de Jesus. Porque nós, mortos pelos nossos pecados, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, para que a partir de nós crermos nele, recebemos a vida dele em nós, e a morte que estava em nós é substituída pela vida de Deus, de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E diz aqui, e nos ressuscitou juntamente com ele. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou o terceiro dia e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, olha só, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Preste atenção. Nós estávamos sem Deus no mundo. A partir do momento que Deus enviou Jesus através de Maria, Jesus nasceu, nós passamos a ter Deus no mundo e a oportunidade de sermos libertos de uma condenação que estava sobre nós. Você já tomou posse dessa libertação? Você, meu amigo que está me ouvindo, já tomou posse dessa salvação? Você já verdadeiramente abriu o seu coração para esta verdade que você é pecador? Que os seus pecados lhe distanciam de Deus? Que os seus pecados, eles distanciam as suas orações de Deus? Você tem essa convicção, esse conhecimento? Meu querido, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador,
Eu quero falar ao seu coração nesta manhã. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu entendimento acerca do nascimento de Jesus? Você simplesmente celebra todo ano o Natal e você fala de Jesus nesse período e diz algumas palavras que Jesus disse, lê algum trecho da Bíblia onde narra o nascimento de Jesus? Somente eu quero que você nesta manhã, eu desejo que você nesta manhã atente para essa verdade. No versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Aquele menino que nasceu, que nós celebramos esse nascimento, ele morreu também. Esta foi a trajetória determinada por Deus para que ele morresse. E na sua morte ele levasse sobre ele todos os nossos pecados. Isto é glorioso. Isto é tremendo. Isto é maravilhoso. É um amor sem comparação. Ele fez nascer. Ele fez gerar no ventre de Maria. Aquela criança nasceu, mas já com uma finalidade de morrer por nossos pecados. Era necessário, tinha essa necessidade, não que Deus necessitasse, não que ele necessitasse, mas que nós estávamos necessitados dessa salvação. E o amor de Deus, tão grande por nós, fez com que houvesse a necessidade de que alguém pagasse esse preço para fazer justiça. Por isso ele nos amou de tal maneira. Para fazer justiça, ele entregou Jesus. A justiça de Deus exigia uma penalidade. Exigia que os nossos pecados fossem pagos. E só poderia ser pagos pela morte. Alguém deveria ser condenado. Ou nós éramos condenados, porque existia uma dívida que nós herdamos de Adão, ou nós éramos condenados, mas como nós não tínhamos chance nenhuma de salvação, pela nossa fraqueza, Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele fosse condenado no nosso lugar. E toda a nossa condenação estava sobre ele. E ele pagou o nosso preço. Ele recebeu o castigo que trouxe a paz para nós. Deus não podia aceitar outra forma de salvação. A única forma de nos trazer, de nos reconciliar para ele, era se a lei fosse cumprida, porque Deus é justo. Ele não poderia simplesmente dizer assim, está tudo resolvido. Ele é justo. Alguém dizer, pá, há injustiça, porque o condenado não pagou a dívida. Mas Deus enviou o seu Filho para fazer justiça pelo seu amor por nós. E o seu Filho Jesus pagou o preço que era sobre nós. Ele se sacrificou e recebeu toda a ira de Deus, de modo que esse sacrifício foi agradável a Deus, e nós fomos livres. E o sangue de Jesus que foi derramado nos purificou de todo o pecado. E hoje nós estamos aqui, livres, libertos do pecado, da prisão do pecado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este é o real sentido da nossa celebração, porque nasceu o Salvador naquele dia. O Salvador nasceu. E você tem considerado o Senhor Jesus como seu Salvador? Você tem se apropriado deste tão grande benefício de Deus? Tem colocado diante de Jesus as suas dores, as suas prisões, para que você seja liberto? Tem confessado os seus pecados para que sejam perdoados? Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para nos limpar e nos libertar e nos reconciliar com Deus. Aquele relacionamento que existia entre Deus e Adão foi rompido no dia que Adão e Eva pecou. E Jesus veio agora, obedecendo toda a lei, todos os mandamentos de Deus, até na morte de cruz, para nos reconciliar. E nesta manhã, meu querido amigo ouvinte, eu quero fazer para você este convite, para que você venha aceitar Jesus no seu coração, para que você venha se apropriar desta verdade que a palavra de Deus nos ensina, esta verdade que é gloriosa, que Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos. Talvez você ainda não percebeu que você precisa de salvação. Existe um conceito que eu também tinha no passado, que diz assim: não, eu aceitei Jesus desde quando eu nasci. Não, eu tenho Jesus no meu coração. Glória a Deus por isso. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Jesus ama você. E eu creio. Mas eu quero lhe questionar com amor nesta manhã. Verdadeiramente, você aceitou o senhorio de Jesus Cristo na sua vida? Verdadeiramente você confessou os seus pecados e pediu que o Senhor entrasse na sua vida de forma que transformasse o seu ser? Que libertasse você dos vícios? Libertasse você da prostituição? Que Ele tem poder para isso? Que Ele libertasse você do adultério? Que Ele tem poder para isso? Que Ele trouxesse santidade para a sua vida? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Libertar de todas as práticas pecaminosas. Que Ele tem poder para isso. E Ele tem feito isso em nossas vidas. Você tem buscado a paz de Deus que há através da libertação no sangue de Jesus? Verdadeiramente, ou você tem se conformado com a paz que o mundo dá? Que é aquela paz, daquela alegria momentânea das festividades do mundo, de uma bebida, de um acontecimento de confraternização, regado em tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Porque muitas das vezes, falo isso com amor, porque muitas das vezes nós nos contentamos com uma falsa tranquilidade, uma falsa paz, regado a práticas, sentimentos, desejos, ações, atitudes que não tem nada a ver com a paz que Jesus tem para dar. É uma paz dependente de uma bebida, é uma paz dependente de um relacionamento afetivo,
é uma paz mentirosa, porque quando termina, se sente vazio, frustrado, triste, decepcionado. Não é esta paz produzida por Jesus que você está sentindo e que você precisa. Você precisa da paz verdadeira, o amor verdadeiro. E para ir concluindo, nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos pecadores. É preciso entender e reconhecer que nós somos pecadores. E este fato nos separa de Deus. E nós temos que estar todo o tempo buscando ao Senhor para sermos libertos. No versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, o nascimento de Jesus teve um objetivo: morrer por nós. Nos alegramos no nascimento, mas mais ainda na morte, porque foi na morte de Jesus que nós temos a vitória. Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu amigo, nesta oportunidade, eu quero te fazer um convite. Se aproprie desta verdade. Faça alguma coisa. Não deixe entrar o ano novo com esse mesmo pensamento que lhe prende distante de Deus. Um falso contentamento que você disse para você: mas está tudo bem, é isso mesmo. Mas se você verdadeiramente não tem recebido a libertação que Jesus tem para te dar, e que Ele se sacrificou tanto para isso, morrendo na cruz do Calvário, se você não a tem, busque em nome de Jesus. Este é o real motivo de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E através da sua morte na cruz do Calvário, Ele nos deu a salvação. E a nossa alegria maior é essa: a salvação. A salvação. Jesus quer me salvar e quer salvar você e a sua família. Receba, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e venha para a vida eterna. Receba perdão dos seus pecados e seja uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque Cristo morreu por mim e por você para te dar a salvação. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus guarde a tua casa e a tua família. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você receba a salvação de Deus em nome de Jesus, através de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, meu Deus, por esta oportunidade, por esta palavra que o Senhor coloca no nosso coração e pelo Teu Espírito Santo que conosco está aqui, Senhor, neste momento, nesta hora. Pai, abençoa cada ouvinte, Pai, desta programação no rádio e no Facebook. Dá vitória aos teus filhos, sustenta. Ajuda o Senhor a se aproximar de ti, a ter fé,
a se apropriar desta palavra, desta verdade, desta tão grande salvação. Pai, que eles sejam libertos, meu Deus, como o Senhor tem nos libertado a cada dia. Que haja libertação, Pai, dos pecados que os prendem distante de Ti. Meu Deus da vitória, ajuda o Senhor esta pessoa a, meu Deus, se erguer e se aproximar e receber o gozo que tem da Tua presença e a salvação, Pai, para uma vida eterna plena contigo, que é o que Tu queres nos dar. Eu oro por estas vidas, meu Deus, desejoso que esta palavra frutifique em seus corações e que a Tua presença seja abundante na vida de cada um deles. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Que sou teu filho, tu que és tão grande e infinito.